Oi, muito bem. Vamos ver o resumo então do produto vetorial? É o assunto do capítulo 3. E eu dividi o resumo desse capítulo em duas partes, para ficar com aulas de menor duração. Então vamos ver o que é o produto vetorial. É importante que você distingua o produto vetorial do produto escalar. Veja, o produto vetorial vai resultar para a gente um vetor, tá bom? Enquanto que o produto escalar retorna para a gente um número real. É um número real. A notação que a gente usa, nós vamos usar nesse livro aqui, a notação com esse X, com esse cross product aqui. Né? É um símbolozinho que tem nos editores de fórmulas matemáticas aí. Então, este símbolo aqui, o vetor V, resulta vetor. Se você usar esse pontinho, o pontinho V na sua notação, você vai ter como resultado um escalar. Então vamos em frente. Como é que eu vou calcular o produto vetorial de dois vetores? Vou considerar um vetor U de coordenadas x1, y1, z1, tá? Como eu indico aqui. E vou considerar o vetor V de coordenadas x2, y2 e z2, como está indicado aqui entre parênteses. A definição, o resultado, o vetor, né, que vai ser o resultado do produto vetorial do U por V, é dado por esta definição aqui. Ó. Veja, na componente I é esse determinante. É y1z2 menos z1y2. Na componente J, x1z2 menos z1x2, né, as diagonais. E na componente K, x1y2 menos y1x2. Ok? Eu escrevi nessa página aqui, em alguns livros o produto vetorial é escrito com esse Vzinho invertido, mas no nosso livro e no nosso curso nós vamos usar esse Xzinho, tá? Para produto vetorial. Em alguns outros autores usam essa notação, a gente não vai usar não. Então veja, é uma definição um pouco... tem que ficar memorizando, né? Pois é, só que tem um método prático para a gente calcular produto vetorial. A gente usa uma notação aqui de um determinante, mas veja, essa notação aqui é para o cálculo de um determinante desenvolvido na primeira linha. Isso aqui não é um determinante, porque aqui na segunda linha eu tenho número, 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 são as coordenadas do U. Na terceira linha eu tenho número, 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 que são as coordenadas do V. E na primeira linha eu tenho indicações de vetores, I, J, K. Então, não é um determinante, mas funciona como se fosse. Então, veja, eu vou calcular o produto vetorial desenvolvendo esse determinante simbólico pela primeira linha. Eu vou ver quem é a componente I, componente J, não se esqueça que a gente tem que trocar o sinal, e a componente K. Vamos ver aqui, ó, com números. Se o U for 5, 4, 3, tá? Então o seu U aqui, ó, o seu U tem coordenadas 5, 4 e 3. E o seu V, o vetor V, tem coordenadas, veja, uma vez o I, perdão, nenhuma vez o J e uma vez o K. Então tem coordenadas 1, 0, 1. Então eu vou fazer o produto vetorial de U por V, usando esse método prático. Então eu monto um determinante IJK, coordenadas do U na segunda linha e coordenadas do V na terceira linha. Vou fazer isso para esses números aqui, 5, 4, 3. Já trouxe escrito para vocês. Aqui, ó. Vou desenvolver o determinante na primeira linha. Quem será a componente I desse vetor? Já está marcado aqui, ó. Componente I desse vetor é esse determinante aqui, ó. Olha esse menor aqui, ó. 4 vezes 1 menos 3 vezes 0. Está indicado. Para apagar a borracha que é melhor. Quem será a componente J do vetor? Componente J, ó, tirou a primeira linha, a segunda coluna. 5 vezes 1, está aqui, ó. 5 vezes 1 e 3 vezes, menos 3 vezes 1. Não se esqueça de trocar o sinal, porque no desenvolvimento do determinante lá, você precisa multiplicar o menor, o determinante do menor, por menos 1 elevado a i mais j, ou n mais n, certo? Então aqui eu tenho que trocar o sinal. Aí volta a ser positivo de novo. Quem é a componente K? Menor, determinante menor aqui, 5 vezes 0, 4 vezes 1, na componente K. Então aquela definição que aparecia lá na tela de trás, cadê a minha tela de trás aqui, ó? Essa definição que aparecia aqui
Opa, esta ainda não, aquela ali, ó. Esta definição que aparece aqui atrás, ó, vou limpar a tela. Esta definição aqui é obtida por desenvolvimento na primeira linha dessa notação simbólica aqui. Então, nós estamos vendo esse exemplo onde o U é 543 e o V 101. Então, eu montei, ó, desenvolvimento componente I, componente J e componente K, como eu já trouxe indicado para vocês. Bom, então as contas aqui eu também já trouxe indicado para vocês. Componente I vai ser 4, componente J vai ser menos 2 e a componente K vai ser menos 4. Então, o produto vetorial de U, este U aqui, com este V aqui, resulta no vetor 4 menos 2 menos 4. Então, o método prático está lá no nosso formulário, mas o método prático é muito bom para a gente, né, não se confundir na hora de montar a definição. E JK, coordenadas do primeiro, coordenadas do segundo. Tranquilo. Propriedades, então. Vejam, eu vou tratar isso aqui como um determinante, né? Propriedades do produto vetorial. Se o U tem componentes A, B, C e o V tem componentes D, E, F, então o U escalar V é a soma do produto das respectivas coordenadas. E aí você percebe que você pode trocar de, né, vale a comutatividade de números reais. Então você pode trocar aqueles pares de x1 vezes x2, y1 vezes y2 e provar que U escalar V é V escalar U. O produto escalar é comutativo. Mas será que o produto vetorial é comutativo? Veja, se você está vendo ele como um determinante desenvolvido na primeira linha, coordenadas do U, onde estão? Na segunda linha. Coordenadas do V, onde é que eles estão? Na terceira linha. Agora escreva o produto vetorial de V por U. Cadê as coordenadas de U? Ficam na terceira linha. E as coordenadas do V? Na segunda linha. O que é que eu tenho? Será que eu tenho igualdade? De jeito nenhum. Qual é a relação entre esses dois determinantes onde eu tenho permutação de uma linha por outra? Sinais contrários. Então, o vetorial V não é igual ao vetor V vetorial U. Tem a mesma direção, vai ter o mesmo modo, mas sentido contrário. Se você tem o vetorial V apontando para uma direção, por um sentido, o V vetorial U estará paralelo, mesmo modo, mas apontado no sentido contrário. Porque o determinante, quando você permuta linhas, ele fica com sinais contrários, né? Então, só troquei a tela aqui para escrever e passar limpo, né? U vetorial V é menos V vetorial U. Quando esse determinante será nulo? Veja, eu não vou mexer e considerar a primeira linha. A primeira linha está fixa, são IJK simbólico ali para eu vou olhar os números que estão na segunda e na terceira linha. Quando que isso vai ser nulo? Bom, quando eu tiver uma terceira linha ou uma segunda linha que seja proporcional à outra. No caso aqui, um alfa A, alfa B, alfa C. Quando houver proporcionalidade da terceira linha com a segunda, ou da segunda com a terceira, esse determinante será nulo. Né? São aquelas propriedades determinantes lá que a gente já viu no ensino médio. Ou seja, quando é que eu tenho essas proporcionalidades? Quando o vetor V, se eu tiver, né, como um múltiplo alfa aqui, o vetor V, nesse caso, ele é paralelo ao vetor U. Então, o produto vetorial vai dar vetor nulo se você tiver paralelismo, nesse caso nenhum deles for nulo, evidentemente, mas você tenha paralelismo dos vetores. Lembra? Não confundir. O produto escalar dá zero quando os vetores são ortogonais. Aqui, o produto vetorial dá vetor nulo, isso aqui é vetor, isso aqui é um zero com flechinha em cima. Dá vetor nulo quando os vetores forem paralelos. Casos particulares, então, onde você tem produto vetorial nulo, U vetorial U, vai dar vetor nulo, claro, o U é paralelo a U. O U é paralelo a qualquer vetor nulo, né? Então você vai calcular produto vetorial de U com vetor nulo, dá vetor nulo. U com produto vetorial com múltiplo dele, que é paralelo, também dá zero.
Aqui, se você prestar atenção, U vetorial V dá um vetor. E aqui, V vetorial U dá outro vetor, mas tem a mesma direção, só sentido contrário. Então, são paralelos. Então, esse produto dá vetor nulo. Aqui, U menos U, mesma coisa. U menos U aponta para uma direção com um sentido. E esse aqui aponta para a mesma direção, mas com sentido contrário. Então, o resultado dá vetor nulo. Como, por exemplo, um exemplo aqui, ó, 2U mais 3V. Vou fazer o produto vetorial com 9V mais 6U. Agora, presta atenção. Este segundo vetor aqui é o primeiro vetor multiplicado por 3, vezes 3. Né? Vai dar 6U, 9V. Então, múltiplo. Alfa vezes um vetor U vezes um alfa vezes U, como é um caso particular dessa linha aqui, né? Vetor nulo como resultado. Algumas características, então, do produto vetorial de U por V. Vamos considerar, então, o caso em que esses vetores aqui, né, de coordenadas x1, y1, z1 e coordenadas x2, y2, z2, sejam não nulos, senão o produto vetorial dá zero, dá vetor nulo, e não sejam paralelos, senão o produto vetorial vai dar vetor nulo. Veja, vamos provar que a base, eu estava completando aqui, né, mudei a tela, né, características desse vetor aqui. Considerando U e V não nulos e não paralelos, nós temos que a direção de U vetor V é simultaneamente ortogonal a U e a V. Então, se eu pensar, né, geometricamente, U e V, dois vetores determinam um plano no espaço. Então, eu penso no plano determinado por U e por V. Onde vai estar o produto vetorial? Vai estar numa direção ortogonal ao plano determinado por U e por V. Como é que eu provo isso? Bom, eu vou pegar esse vetor aqui, que é o resultado, vou fazer produto escalar com U, vou pegar esse vetor aqui, que é o resultado do produto vetorial, e fazer o produto escalar com V. E vou mostrar que isso dá zero, que isso também dá zero. Então, eu já trouxe as passagens aqui, já redigitei as passagens que estão no livro. Olha, o vetorial V, está aqui o determinante, e vou fazer o produto escalar com as coordenadas do U aqui, ó, x1, y1, z1. Tranquilo? Então, vou fazer, ó, eu vou fazer, quem vai ser a coordenada I? É esse menor aqui, né? Ó, esse menor aqui. Esse menor vai multiplicar quem? x1. Qual vai ser o menor da coordenada? Quem vai ser a coordenada J do produto? A coordenada J vai ser esta coluna e esta coluna. Eu vou trocar o sinal, multiplicando y1. E quem será a coordenada K do produto vetorial? A coordenada K do produto vetorial, você tira essa linha, ó, é esse menor aqui, e que vai multiplicar Z1. Tranquilo? Está aqui na próxima tela. Então, já escrevi isso aqui. Agora, perceba, já trouxe a marcação. Olha os produtos aqui, ó, Y1, Z2, X1, positivo. Vai aparecer o sinal de menos que eu tenho que pôr no J, né? Vai aparecer, ó, x1, z2, y1, com sinal de menos negativo. Tem esse cancelamento. Olha outro cancelamento aqui, ó, y2, z1, x1. E olha aqui, ó, x1, y2, z1, positivo. E aqui é negativo, por causa da diagonal. Esse cancelamento, se cancela. Tem outros cancelamentos aqui, ó, x2, z1, y1, com sinal negativo. E x2, z1, y1, com sinal positivo. Então, tem esses cancelamentos. Se você... Aqui eu não escrevi, né? Todos, faltam alguns aqui, mas você pode conferir fazendo essa multiplicação que você vai ter um resultado igual a zero. Ou, se você reparar, você repara que esse x1, esse y1 e esse z1 podem ser escritos aqui, ó, na notação determinante, onde estavam o i, j, k. E aí você tem um determinante, deixa eu limpar a tela aqui, ó. Aí você tem um determinante com duas linhas, né? Com duas linhas iguais. Determinante com duas linhas iguais dá igual a zero. Então, estou provando que o produto vetorial
de U por V é ortogonal ao U. Da mesma maneira, quando você vai montar produto vetorial de U por V, escalar V, ó, aqui as coordenadas do V, né? Essas aqui são as coordenadas do vetor V. Quando você vai fazer isso aqui, você vai ver os cancelamentos da mesma maneira. Ou vai perceber que este x2, esse y2 e esse z2 podem entrar no lugar aqui do i, do j e do k. Então, você vai escrever aqui, mais uma passagem, isso. Aí você vai pôr as coordenadas aqui, né? x2, y2, z2, que são as coordenadas do v, na primeira linha. Então, você tem repetição. Você tem primeira linha igual a terceira linha. Propriedade determinante, determinante igual a zero. Então, está provado que o produto vetorial U por V, ele é ortogonal ao V e ele também é ortogonal ao U. Ele é ortogonal ao plano gerado por U e V. Dois vetores determinam um plano, é determinado um plano. Então, o produto vetorial é ortogonal. Tá certo? É ortogonal. Aí, você fica com duas possibilidades. Mas ele é ortogonal, mas está apontando para um semi-espaço, né? Que o plano vai determinar dois semi-espaços. Está apontando para um semi-espaço ou para o outro semi-espaço. Aí a gente tem uma regra. É uma convenção do mundo inteiro, e aí vocês vão perceber depois, quem vai fazer a disciplina de física, né? Física geral, lá, eletromagnetismo e tal, vai perceber a relação do produto vetorial com aquele negócio da carga elétrica lá, do sentido que a corrente percorre e o campo magnético. Regra da mão direita. Então, aqui na matemática, a gente não vai falar de física, aqui na matemática nós vamos seguir a tal da regra da mão direita. Lembra da regra da mão direita do professor de física? É isso que a gente vai usar. Produto vetorial de U, olha o desenho aqui do livro, de U por V, então meu giro, olha aqui a fletinha, meu giro é de U para V. De U para V, polegar indica o sentido do vetor U vetorial V. O outro sentido é o sentido oposto. Então, aquele sentido que fica para baixo do plano alfa, para baixo é esquisito falar, que fica para baixo do plano alfa é o vetor oposto, é o V vetorial U. Tá bom? Eu vou voltar aqui naquele desenho do livro. Ó. Então, você pode observar, ó, mão direita aqui, ó, U vetor V, mão direita. Este é o U vetor V. Este que está aqui é o V vetor U, que é daí é o oposto da mão direita, né? Então, aquele é o V vetor U, é o oposto desse aqui. Aí a gente tem esse desenho do livro. E alguns produtos vetoriais importantes. Aí, quando a gente trabalha, então, com a base IJK, né? Como a gente trabalha com essa base IJK, que é a base canônica do R3, é importante elencar alguns produtos vetoriais, que a gente fica direto, essa conta fica direto para vocês verificarem, está lá como exercício. I vetorial J é o K, J vetorial K é o vetor I, K vetorial I vai dar o vetor J. Uma maneira de guardar esses três produtos escalares importantes aqui, dos vetores da base de R3, é colocar um círculo, né? Aí eu tenho a posição do I, posição do J, posição do K, e eu tenho um sentido anti-horário por padrão, convenção mundial, de percorrer esse círculo. Então, ó, I produto com J vai dar o K. É isso que está escrito aqui. Deixa eu limpar aqui de novo. Ó. Veja a segunda linha. J com K. Ó. J, produto com K vai dar o I. Então, você percorre no sentido positivo. E terceira linha que está escrito aqui, ó, K vetorial I. Ó. Então, sai do K vetorial I vai dar quem? Vai dar o J. Então, você pega 2 e tem o terceiro. Então, aqui, nesse diagrama aqui, percorrido no sentido positivo, aqui no sentido anti-horário, né? Sentido positivo aqui é o anti-horário. Você tem esses três resultados aqui que são importantes. Se você percorrer esse círculo no sentido horário, você vai estar obtendo os opostos.
É o que já vai estar na outra tabelinha aqui que o autor do livro coloca para gente. Se você calcular o produto K, produto vetorial com J, quem vai dar? Aqui, ó, K, J menos I. Menos I. Vai dar o menos I. Tá bom? E assim por diante. O autor põe isso numa tabela. Eu tinha elencado aqui já, né? Então tá aqui, ó. K por J. K por J menos I, que eu mostrei, né? J por I. J, para chegar no I aqui, venho para cá, então eu obtenho menos K. Estou andando no sentido contrário. E I com K. I, produto K, produto vetorial, ó. Saí do I, produto vetorial com K, vou obter o menos J. Estou andando ao contrário da convenção, obtenho menos J nessa linha aqui, né? Então, essas três resultados no sentido positivo ou três resultados no sentido negativo, o autor gosta de colocar lá, ele coloca uma tabelinha lá no livro que fala isso mesmo, tá? Aí você vai ler assim, ó, produto do I por I dá zero, porque é ele com ele é paralelo a ele, dá zero, vetor nulo. Produto do I com J dá o K. Produto do I com o K dá o menos J, que está andando ao contrário. Só que em vez de ficar guardando essa tabela aqui, eu prefiro rapidamente. Depois vocês vão se acostumar com isso, né? Vocês vão fazer a disciplina de física, então vocês vão usar muitos desses produtos vetoriais aqui, dos vetores da base. Mas eu prefiro fazer aqui, você pega no rascunho, você faz no papel, IJK, sentido anti-horário, que é a posição, que é a convenção, né? Sentido anti-horário. E tem essa tabela sem precisar ficar decorando as posições. Quem gosta de decorar, aí copia, ou escreve na borracha, sei lá eu, né? Você pode ter. O autor do livro gosta disso. Eu prefiro aquele círculozinho. Sim. Aí tem um teoreminha aqui, uma identidade de Lagrange, sem demonstração, tá? Que relaciona, é uma igualdade, é um teorema, né? Que relaciona o módulo do produto vetorial ao quadrado com contas que a gente já sabe fazer, que é módulo do produto do vetor U, módulo do vetor V e produto escalar, também ao quadrado. Então, esta é a identidade de Lagrange. O módulo ao quadrado do produto vetorial ao quadrado é o produto dos módulos ao quadrado menos o quadrado do produto escalar. Então, dá uma relação entre o produto vetorial, uma relação entre o produto vetorial e o produto escalar. Tem essa relação aqui, dada pela identidade de Lagrange. Nós não vamos demonstrar. Com o uso dessa identidade de Lagrange, você demonstra o resultado que informa o comprimento do valor resultante. Porque até agora a gente só sabe o seguinte: sei calcular as coordenadas, é a identidade lá, né? o determinante simbólico. Sei que se eu tenho U e V, o meu produto vetorial é ortogonal ao plano gerado por U e V, determinado por U e V. Mas qual é o módulo do produto vetorial? Qual é o comprimento desse vetor que é ortogonal ao U e V? Usando essa identidade, a gente consegue demonstrar. Então, nós não vamos ver a demonstração, nós demonstramos então que o módulo do produto vetorial é módulo de U, módulo de V, seno vezes o seno do ângulo entre eles. Lembrou de alguma fórmula já da aula passada? Módulo, seno de θ. Lembrou sim. Bom, então, você se lembrou, mas se lembrou de algo parecido, né? Que era a expressão do módulo do produto escalar. O módulo do produto escalar é módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno do ângulo θ. Então, veja, são parecidas as expressões, mas a expressão aqui de cima é o módulo de um vetor, módulo do vetor, né? Então, depende do módulo de U, do módulo de V e do seno entre esses dois vetores. E aqui a expressão de baixo, módulo do produto escalar. Módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, cosseno de 90, né, ortogonalidade,
te dá produto escalar zero. E aqui, paralelismo, ou seja, né, θ igual a 0, 180, vai te dar vetor nulo, tá bom? Então, essa é a diferença. Então, esse é um critério de ortogonalidade e este aqui vai fornecer para a gente um vetor que é ortogonal a U e a V, desde que os vetores não sejam paralelos. Então, se o produto vetorial der zero, os vetores são paralelos. Aí você pode usar isso como ferramenta de procura de paralelismo, porque no determinante que a gente monta, você vai ter linhas proporcionais. Daí o produto vetorial dá zero. Então, nós vamos usar, sem demonstração, nós vamos usar essa relação aqui para resolver os nossos exercícios do começo da lista. Então, eu terminei a primeira parte da aula e na segunda parte a gente vai fazer umas interpretações geométricas do produto vetorial e fazer mais exemplos e exercícios, bastante exemplos e exercícios. Você pode atacar, antes de virar a próxima parte, você pode atacar a lista, porque a lista de exercícios que esse autor deixa, os exercícios do começo da lista tem a ver com o começo do capítulo, e do final da lista tem a ver com o final do capítulo. Então, se você viu a primeira parte dessa aula que nós estamos terminando, você já pode atacar ali a lista até o número 10, 15, né? Então, aguardo vocês na próxima aula.